Essa semana a minha prima ela pediu uma ajuda, né, para selecionar aí um notebook, que é mais ou menos uns R$ 4.000 e tal. E eu pensei, pô, eu vou fazer isso gravado, né? Então, mais ou menos ali a minha lógica aí de procurar um notebook, né, algumas coisas aí na internet para comprar, né? Então, basicamente, eu gosto de usar o Zoom aqui, né, que ele é um comparador de preço aí bem interessante, bastante filtros legais que dá para usar. Também dá para colocar os alertas de preço, né? Então, é bem interessante essa plataforma para fazer essa utilização aí, tá? Então, aqui a gente pode buscar algo diretamente, né, ou por categoria, né? Então, no nosso caso aqui é notebook, né? Ele vai me direcionar já para a página e com os filtros aqui do lado, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, né, que você pode fazer também, é selecionar a faixa de preço, né? Então, você sabe quanto que você pode gastar, né? Até quanto você está disposto aí a desembolsar para comprar isso que você quer, né? Então, isso já reduz, né, obviamente, todos os resultados aqui. Então, mais de 15 mil. Vamos selecionar aqui, ó, vamos baixar um pouquinho aqui até 4 mil e alguma coisa aqui, 3.962, beleza, né? Então esses filtros aqui de rolar aqui, não sei, não são tão interessantes, né? Eu prefiro aqueles de digitar mesmo, né? Dá para fazer os dois, né? Então fica a dica aí, Zoom, coloca a digitação também, né? Então é interessante. Beleza, diminuiu aqui um pouquinho, tiramos ali aqueles notebooks, os gamers, né? Aqueles mais caros ali. Então você vê que está mais ou menos na média, aí, até uns R$ 4.000. Selecionamos o preço. A outra coisa que eu recomendo você a filtrar, né, vamos descer aqui um pouquinho, é a presença ou não de SSD. Tá? Então o SSD, o modelo de armazenagem ali dentro do seu notebook. Né? Então você tem um HD e você tem o SSD. Né? Então o SSD ele é uma tecnologia mais nova, né? O HD é mais antigo aí. Qual que é a diferença, né? Basicamente falando, né, o HD você tem maior espaço de armazenamento, só que menor velocidade, enquanto o SSD é o contrário, você tem um menor espaço de armazenamento, mas uma velocidade ali de leitura e escrita mais rápida. Tá? Então eu tive 3 notebooks na minha vida até agora, né? Um Samsung e 2 Dell. Esse que eu estou agora, o meu último Dell aqui, ele está com SSD. Até então eu não tinha nenhum que tinha SSD. E eu posso falar que realmente é um diferencial muito grande. Tá? Então eu recomendo, né, sugiro que você busque algum HD, algum notebook, né, que contém aí o SSD. Até porque hoje você tem novas tecnologias, né, tecnologias diferentes de armazenamento. Né? Você tem o HD externo, você tem a possibilidade ali de armazenar em nuvem, né? Então o próprio Google ali te dá o espaço de armazenagem gratuito, você tem ali no Microsoft também, enfim, você tem alternativas aí para você fazer o armazenamento da sua informação. Tá? Outras duas coisas muito importantes para você ter noção, né, dessa questão do notebook. A memória, né? Você tem aqui as memórias e também as placas de vídeo, né? Então veja que pelo jeito aqui, ó, 158 resultados, né? Ele me deu aqui memória 4 ou 8 gigas e algumas placas de vídeo aqui um pouco menos potentes, vamos dizer assim, né? Então a memória, eu gosto de um computador com mais memória, né? Você tem ali uma performance melhor, obviamente, né? Com mais memória, só que você vai pagar um pouco mais ali no preço também. E a placa de vídeo, né? Então a lógica também é a mesma, né? Você tem tecnologias mais novas, você tem ali melhor performance, só que você paga a mais. Então nesse ponto você tem que pensar, pô, beleza, qual que é o meu objetivo com o notebook? Eu vou jogar, né? Eu preciso fazer
preciso ter essa performance para ter né, que traduza, né, numa melhor experiência com os jogos, né, ou eu faço algum trabalho que demanda muito da máquina, né, alguma renderização de design gráfico, né, trabalho com banco de dados, enfim, alguma coisa mais pesada, né, eu vou procurar algo mais com uma placa de vídeo um pouco mais potente, né, um pouco mais de memória. Mas se não, né, se eu uso assim de uma maneira mais recreativa, se eu não tenho tanta necessidade de performance gráfica, né, então eu posso sacrificar a minha placa de vídeo, né, e uso esse recurso mais ou menos ali na memória, né? Então eu vou tirar ali de uma placa tão potente, uma tão moderna, e vou jogar ali, pegar alguma coisa com mais memória, tá? Então é sempre fazer esse balanceamento entre os dois aí, né? Você ter essa noção aí do que você vai usar o teu notebook, né? Então, aqui a gente até não tem as placas de vídeo da família da GeForce, né? Que são aí as mais tops de linha, isso falando da NVIDIA, né? Você tem outras marcas diferentes aqui. Aqui nossos filtros aqui ele já cortou fora, tá? Para minha prima, né? Que foi a que me pediu, né? Esse auxílio, não tem tanta necessidade dessa placa de vídeo tão potente. Então eu vou ignorar essa parte e vou jogar aqui na memória. Tá? Então eu vou colocar aqui as memórias de 8 GB. Tá? Então já diminuiu aqui para 62 resultados aqui. Tá? Processador, né? Então aqui também você tem as gerações, né? Intel i5, i3, da AMD, os Ryzen, né? Então quanto maior aqui o número, né? Mais tecnológico, né? Mais avançado ele é, né? Então teria assim um Core i5, ela pediu mais ou menos ali, né? Um Ryzen 5 também, então vai ser mais ou menos nesse sentido. Marca, eu gosto muito da Dell, gosto muito da Samsung, né? O Dell, o meu atual, o meu anterior também era um Dell. Eu já vi Dell tomar uma canecada de café em cima do teclado, assim, caneca cheia, e ele voltar a funcionar, né? Eu já ouvi histórias, né? De goteira que ficou pingando em cima do notebook, do Dell, e voltou a funcionar também, né? O meu Samsung, ele foi comprado em 2010, ele está lá na casa dos meus pais ainda, está operacional, né? É ultrapassado, né? Mas ainda funciona, tá? Então eu gosto bastante dessas duas marcas, né? E tem bastante outras marcas aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Capacidade do SSD também, quanto mais você consegue armazenar mais, e você vai pagar mais também, né? Tamanho de tela, geração de processador, sistema operacional interessante, né? Porque eu vejo que a gente tem aqui 9 Linux, né? Então não é um sistema operacional que normalmente o usuário padrão usa, né? Então é um pouco mais complicado de se mexer, né? Não é o padrão, vamos dizer assim, né? Quem usa, gosta, não troca nunca por Windows, né? Mas para o usuário padrão, é bom aqui a gente se manter no Windows mesmo, né? Que mais? Algumas coisas a mais, né? Resolução de tela, alguns recursos especiais, enfim. Aqui você vai trabalhando aí com as suas necessidades, né? Então, o que você quer a mais, né? Entradas USB, né? Ou alguma conexão especial, por exemplo, o HDMI, né? Ou USB-C, né? Que é a tecnologia nova aí do USB, né? Então, você vai filtrando aqui de acordo com a sua necessidade, tá? Então, esses são os filtros básicos, mais ou menos, que eu uso, e você pode dar uma olhadinha aí também nos filtros a mais, de acordo com o que você está buscando. Então aqui eu vou pegar, eu vou marcar aqui o i5, né? Core i5, vou pegar aqui também um Ryzen 5 também, para dar uma filtrada, uma diminuída menor aqui nos nossos caras aqui. Então, deu 47 aqui ainda, né? E você tem os filtros aqui de ordenação, né? Então, você pode dar uma olhadinha no maior preço ou
o menor preço, né, de acordo aí com o que você quer dar uma olhada, né, você já vai ter já tendo uma ideia das marcas, né, então você tem os Asus aqui, os Lenovo, né, Compaq, e no maior preço você já pensa, não, se bem que tem um Lenovo e um Compaq aqui também que tem um maior, né, mas já pensa num Dell aqui, né, Samsung ele ficou no meio aí, por exemplo, né. É mais relevante e interessante porque você tem algumas indicações do site, né? Então veja, ó, menor preço e cashback. Pô, legal, interessante isso aqui, né? E vamos abrir, né? Vamos abrir esse Samsung aqui, esse Lenovo, esse Acer e esse Dell aqui. 4. Né? Então você vai abrindo aqui e tendo uma noção, né? Você tem aqui a variação dos preços, né? Então, de acordo aí com esse aqui deu uma baixadinha boa, ó. Esse aqui já é interessante, tá? Você pode, inclusive, criar um alerta aqui, né, para você acompanhar as variações desses preços, né? É interessante esse cara aqui, ó. Então, eu vou usar esse cara aqui para pesquisar um pouco mais, né? Até então a gente focou no preço ali, focou mais ou menos nas características principais do que a gente quer procurar, né? E uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante, né? Então você pega a marcação, né? Ó, Dell Inspiron 3000, que é a marca e a linha dele, né? E 5 aqui, 3501. E você dá procurar no Google, né? Dá uma olhadinha aqui para até ele te dá o Google Shopping, né? Também aqui para baixo você tem as condições de pagamento, as lojas, né? E no Google você tem também similar, né? O Google Shopping aqui. Mas aqui você começa a buscar reviews, né? Então você tem aqui as opiniões do pessoal, né? Primeiro, quando você busca ele assim, ele te dá opções de compra, né? Mas você pode dar uma olhadinha aqui em vídeos, né? E aqui já começa o pessoal fazendo as avaliações. Então, é bem interessante aí, ó. Você dá uma buscada, uma procurada nesses caras aqui, ó. Então, vou voltar no todas aqui, ó, e vou colocar. Normalmente eu coloco aqui, ó, review ou avaliação, né? Porque daí você tem aqui, ó, esse aqui inclusive até eu entrei, ó, do canal Tech. Esse portal eu gosto bastante, ó. Então vou abrir aqui e dar uma olhadinha. Que são portais especializados em tecnologia que fazem aí toda a análise do que você quer comprar, né? O que você está olhando aqui. Então, notebook básico por fora, mas potente por dentro, né? Então, esse aqui já inclusive é outro, ó. Esse é o 3501, né? Esse aqui só o 3000, então são diferentes, né? Então tem que tomar cuidado. Vai por relevância, né? Ele deve ter, porque eu já tinha entrado nele, né? Ele me deu aqui como relevante, né? Mas aqui, por exemplo, ó, tem o que notebook comprar, então é bem interessante também, ó. Vou abrir esse cara aqui e dar uma olhada aqui, ó. Então eles fazem a análise, ó. Então você tem a ficha técnica, tudo bonitinho, ó, recomendações de uso. Isso aqui é bem interessante, ó, porque de acordo com o tipo de programa que você usa, né, eles fazem aqui uma avaliação, né? Então, ó, estudos de escritório, né, Word, Excel, PowerPoint, PDFs, né, internet em geral, né, uma navegação aqui. Aí já, ó, vídeos, filmes e séries, você vê que já dá uma diminuída, né? Essa configuração vai rodar os vídeos bem, né? Então, seria melhor uma tela com resolução Full HD, alguma coisa mais assim, para você conseguir aproveitar melhor, né? Fotografia, design já dá uma caída, edição de vídeos, arquitetura, engenharia, são alguns programas que necessitam um pouco mais dessa questão da placa de vídeo, né, que a gente falou anteriormente. Programação, um pouco mais ou menos ali, jogos intermediários, né? Então, normalmente jogos mais antigos que não necessitam de tanto poder de processamento. Agora, ó, jogos pesados, ele já é ruim. Então, se você quiser um notebook para você fazer, para você jogar propriamente dito, né, ele já não é tão indicado, né? Então, fica aí essas dicas aqui. E você pode dar uma olhadinha, inclusive tem sugestões, né, de outros modelos aqui também, né? Então, basicamente é isso, tá?
esse aqui também, ó, só mostrando do canal Tech. Não é o mesmo notebook, mas é interessante saber isso, né? Tem um prós e contras bem legal aqui, ó. Então, ó, falta de USB tipo C, né? Aquele USB mais novo, né? Ó, tela de baixa resolução, provavelmente é da linha ali, né? A câmera muito básica, a câmera interna ali do computador, né? Preço elevado de acordo aí com custo-benefício, né? E eles fazem aqui toda uma descrição, né? Teclado, touchpad, isso é interessante também, né? Então você ter a noção das teclas do teu notebook, né? Se tem ou não teclado numérico, tá? É bem interessante você saber isso também, né? Fazem aqui umas comparações rodando jogos, né? Algumas questões mais técnicas aqui, benchmarks, né? É bem interessante você... Esse aqui eu achei bem legal, ó, porque eles fazem o consumo da bateria, né? Então tem aqui todo o processo, né? Eles rodam aqui Netflix por 3 horas, né? Para ver o consumo da bateria, né? Alguns concorrentes diretos e uma conclusão para fechamento, né? Mas basicamente é isso, bem extenso trabalho de procurar realmente um notebook legal, né? Mas eu passei aí um passo a passo bem legal, começando ali no Zoom, pensando mais ou menos umas características mais macro, né? Para você ir afunilando e realmente ter essa tomada de decisão de uma maneira mais assertiva, né? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se você tem alguma sugestão de modelo também, deixa aqui nos comentários que a gente dá uma olhadinha também. E agora eu vou dar uma fuçada aqui para ver quais aí eu posso dar de dica ali, né, de falar para minha prima ali qual que ela pode comprar.